Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio e hoje eu venho apresentar para você o primeiro vídeo de uma série de 30 vídeos que eu vou gravar neste mês, vídeos diários, onde eu vou te explicar do A ao Z tudo que se refere ao fascinante mundo, este fascinante mundo da cidadania italiana. E não foi por acaso que eu escolhi o título desse vídeo, eu escolhi começar essa série exatamente com essa pergunta. Por que escolher a cidadania italiana? Por que obter o reconhecimento? Por que correr atrás disso? E o objetivo dessa minha pergunta é porque eu vejo muita gente que me escreve ou que entra em contato comigo e fala eu gostaria de fazer o processo de reconhecimento, tirar a cidadania, enfim, tem várias nomenclaturas para o reconhecimento. E essas pessoas elas pensam que a cidadania, que o reconhecimento é só o papel que vai fazer com que essas pessoas passem tranquilamente na imigração. E muitas pessoas, por exemplo, que acabam de descobrir, eu não sei qual é o seu caso, eu não sei se você acabou de descobrir que você tem direito, se você já me segue há algum tempo, mas tem muita gente que quando descobre que tem o direito ao reconhecimento na família, que tem um familiar, aquele ascendente italiano que emigrou ao Brasil e através dele existe o direito à cidadania, então normalmente numa conversa com os avós, enfim, esse assunto vem à tona. Essas pessoas muitas vezes, ao descobrir que tem esse direito, elas não se dão conta do quão poderoso é isso, elas não demoram para cair a ficha de que isso é uma excelente oportunidade, é uma oportunidade maravilhosa para mudar não só a própria vida, mas a vida dos filhos, enfim, a vida dos familiares. Então, este vídeo eu fiz questão de começar com isso, com este assunto por este motivo. Por que é tão importante? Então eu quero contar uma pequena história. Eu não sei se você me conhece já, se você que está assistindo esse vídeo, se você já segue o meu trabalho há algum tempo. Eu tenho um blog Minha Saga, onde eu falo sobre cidadania italiana há mais de 10 anos. Eu estou aqui na minha casa em Pisa, eu moro na Itália, na Toscana. E eu vim para cá há mais ou menos 10 anos atrás exatamente para buscar o meu reconhecimento. E eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Na verdade, a minha primeira ideia ao vir para a Itália era reconhecer a cidadania italiana, voltar para o Brasil, abrir uma nova empresa, eu já tinha tido uma empresa tal, abrir uma nova empresa e com isso, enfim, viver a minha vida tranquilamente como eu sempre vivi lá. Só que quando eu cheguei aqui para fazer esse processo, eu descobri que existe um país, existe um mundo muito diferente daquele que eu estava acostumado. Eu sou da cidade de São Paulo. E aqui eu descobri que mesmo nas cidades grandes existia uma diferença em relação ao respeito com o cidadão. Eu via muita presença do governo, do Estado, garantindo educação, saúde, transporte público. Coisas que eu não estava acostumado a viver no Brasil, pelo menos na cidade de onde eu vim, que é a cidade de São Paulo. E isso fez com que eu mudasse completamente os planos. Então, a partir do momento que eu vi tudo isso, eu não voltei mais para o Brasil. Eu estou aqui desde que eu reconheci a minha cidadania. Eu já abri uma empresa, na verdade eu acabei de abrir a minha segunda empresa aqui. Isso fez com que eu conseguisse várias coisas, várias vitórias pessoais, profissionais, mas o que mais me orgulha é saber que eu pude dar para... Eu tenho duas filhas no Brasil, que moram com a mãe delas ainda. Uma está terminando o colegial já no próximo ano e a outra fez 14 anos, ou seja, ainda tem mais alguns anos para terminar os estudos, mas assim, desde que eu vim para cá eu consegui mantê-las numa escola com um padrão bacana, uma escola privada na cidade de São Paulo. Eu consegui garantir educação, saúde. Claro que a preocupação com a falta de segurança existe, mas eu consegui, com a cidadania italiana, garantir um futuro também para elas. Porque assim que elas terminarem de estudar no Brasil, elas vão poder escolher vir estudar não só na Itália, mas em qualquer país da Europa. Porque uma vez que a gente adquire a cidadania italiana, a gente adquire também uma cidadania europeia. Ou seja, nós temos o direito a usufruir dos acordos que existem entre os países em transitar, em morar, em estudar.
Então, isso é muito importante, coisa que nos séculos passados, né, nós ouvíamos, nós assistíamos as novelas de época e víamos os fazendeiros, os donos de indústria que mandavam seus filhos para estudar na Europa, para que eles pudessem então retornar ao Brasil e com isso tocar as suas empresas. Hoje a gente não precisa ser milionário, a gente não precisa ter um padrão de vida como essas pessoas no passado tinham, para poder, porque enviar os seus filhos para a Europa para estudar era uma coisa que faria toda a diferença aqui, e só filhos dos ricos podiam fazer isso. Hoje não. Hoje nós temos esse direito. Então quando eu vejo as pessoas que demora para cair a ficha, eu vejo, não, vocês têm uma grande oportunidade, uma oportunidade que as pessoas ricas pagavam milhares de dólares, de reais, enfim, do dinheiro que elas tinham para poder mandar os seus filhos para ter um ensino de qualidade na Europa. E hoje a gente pode fazer isso, sem gastar, sem ter que dispor de uma quantia financeira enorme como eles tinham antes. Isso me lembra, por exemplo, a história de um dos clientes que eu tive aqui, que ele já tinha terminado os estudos no Brasil e ele queria continuar os estudos na Europa. Ele queria fazer, agora eu não lembro se era uma pós-graduação ou se era um mestrado. Em todo caso, ele estava indo estudar na Inglaterra. E veja a diferença, veja o poder da cidadania aqui, mais uma vez agora no ramo da educação. Para ele poder fazer esse ensino, essa pós ou esse mestrado na Inglaterra como cidadão brasileiro, ele ia pagar em torno de 15 mil libras. Porque é o preço para cidadãos estrangeiros, para cidadãos de fora da União Europeia. Ele veio para a Itália, obteve o reconhecimento da cidadania italiana dele, em seguida ele foi para a Inglaterra e ao invés de pagar 15 mil libras, ele pagou em torno de 2.500 a 3.000 libras no mesmo curso, simplesmente porque ele era cidadão do bloco. Então é absurdo a infinidade de opções que nós temos ou que nós passamos a ter ao ter o reconhecimento. Um outro caso que ajuda muito é, por exemplo, quem pretende viajar para os Estados Unidos. Então, um cidadão brasileiro que quer passar férias na Disney tem que ir até o consulado americano, ele tem que pedir visto, tem que provar uma série de coisas, tem que pagar já a aplicação para o visto. Enfim, existe um mundo burocrático para que isso seja possível. Cidadão italiano não. Eu já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com meu passaporte italiano. O que eu fiz? Eu entrei no site do governo porque existe um acordo entre os Estados Unidos e a Europa para isenção de vistos. Então eu entrei no determinado site do governo americano, preenchi o formulário, paguei cerca de 15, 20 dólares e em 5 minutos eu tinha já minha autorização, voei tranquilo, sem problema nenhum, cheguei nos Estados Unidos, meus dados já estavam no sistema, eu tenho 2 anos para poder ir e vir quando eu quiser, simplesmente porque eu sou cidadão italiano. Outras pessoas que eu conheci que utilizaram também um programa que existe, dessa vez, da Austrália com a Europa, onde existe um visto de estudante, que na verdade é um visto de estudante, basicamente é um visto de estudante que permite a este estudante também trabalhar durante determinadas horas por semana. E ele é exclusivo para cidadãos, existe uma série de pequenas obrigações, você tem que ter menos de 30 anos em si, existe uma série de regras, porém é possível. E sem contar, claro, a grande oportunidade, por exemplo, para os casais, para os jovens que acabaram de se casar ou querem se casar, enfim, que podem vir para a Europa e o cônjuge que não é europeu, ou seja, o marido ou a mulher desta pessoa que veio obter ou que obteve reconhecimento da cidadania italiana, também tem o direito a viver com essa pessoa aqui na Itália ou em outro país da Europa, cada país tem as suas regras. Mas essa pessoa vai poder pedir um visto por ser cônjuge de um cidadão europeu, que vai dar direito a ela a estudar normalmente, a trabalhar, a viver normalmente no país. E depois de um determinado tempo ela ainda vai poder solicitar a naturalização, a cidadania por casamento, a cidadania italiana por casamento com esse cidadão italiano. Enfim, existem inúmeros benefícios. Então eu já quis começar essa série de vídeos falando disso, colocando essa frase que para reflexão mesmo. A cidadania italiana, o reconhecimento, esse direito que nós temos, a bênção, né, o grande privilégio de termos, né, de poder exercer, que adquirimos e temos essa vantagem, esse privilégio, nos dá esse direito, nos dá inúmeros direitos.
tá? Então eu gostaria que você deixasse aqui nesse vídeo um comentário. Eu queria que você deixasse, primeiro, que se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Mas mais importante do que isso, deixe o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, o que você gostaria que eu falasse durante esses 30 dias. Eu pretendo abordar desde o início, desde os primeiros passos, a como reunir os documentos, quais são os tipos de documentos, enfim, eu vou falar sobre isso ao longo dos próximos 30 dias, mas eu quero também saber a sua opinião exatamente para poder saber o que dizer, o que é mais importante para você, quais são as suas maiores dificuldades, para que eu possa então fazer com que você chegue cada vez mais perto da sua cidadania italiana. Do seu reconhecimento, tá? Então, neste vídeo por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Se você quiser saber dos próximos vídeos, clique-se aqui para se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.